Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje há pedidos ali de várias pessoas que estão no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive é o segundo link na descrição, que você está convidadíssimo a entrar. As pessoas me perguntaram: André, o que aconteceu com a Leve? Ou então a Mali Metal Leve, né? Uma empresa que nós particularmente conhecemos por conta da queda que houve hoje. E claro, ela está presente especialmente ali na sua vida, exatamente quando você pega seu carro, você sai para dirigir, a Mali Metal Leve está ali. Eu vou trazer você aqui para o site deles, porque eu acho essa apresentação bem interessante, pelo menos da gente dar uma olhada aqui, né? Basicamente, o que a Mali Metal Leve faz, né? Ela tem a questão basicamente computacional e operacional de criação de motores a combustão, e ela também tem a questão de filtros automotivos. Tudo isso, no final das contas, faz com que a Mali Metal Leve tenha se colocado nesse mercado de forma bastante pujante, e especialmente falando aqui na linha de montagem de carros. Não que ela esteja exatamente ali dentro de uma fábrica da Ford, da Chevrolet e etc. Mas na verdade, ela que fornece grande parte dos componentes que irão para os motores a combustão. De uma certa maneira, existe aqui uma certa dúvida, e é claro, a Metal Leve já está de olho nisso, em relação ao que vai acontecer com o futuro, especialmente voltado ali para os carros elétricos. E aí, eu fiquei me pensando assim, o que poderia ser que impactou essa empresa? Porque vindo aqui para as cotações, né? Com o mercado já fechado, a Leve caiu depois da divulgação dos resultados 6,23%. De fato, abriu ali o mercado a 35,60 e fechou a R$ 34,00, chegando nas suas mínimas a R$ 33,18. De fato, quedas bastante robustas. E aí eu falei, poxa, o que será que aconteceu, né? Aí eu fui aqui dar uma olhada um pouco nos resultados e alguns indicadores me fazem crer porque que nós temos um certo pessimismo em relação a essa empresa para 2024 e claro, os investidores já atentos ao que pode acontecer, eles já então precificaram a empresa da maneira que então correta. Vamos lá. Para que a gente comece olhando um pouco do porquê que eu acredito que esse pessimismo e um pouco dessa queda hoje, em tese, não se justifica tanto, está aqui um pouco nos números, tá bom? Eu vou pegar aqui essa parte, né, os principais indicadores, porque aqui a gente consegue enxergar ano contra ano o que aconteceu. Vamos lá. Quando você vai para a receita líquida de vendas, ou seja, a gente pegou a receita bruta, pegamos o quanto custa cada uma das peças, cada um dos componentes, a gente chega então na receita líquida. Basicamente essa conta. E você teve um aumento de 2,7%. Maravilha. O EBITDA, ainda que seja o ajustado, subiu 8,6%. Indo basicamente de um EBITDA de 845 milhões para 917 milhões de reais, tá bom? O lucro líquido no final das contas aumentou 32%, ou quando você pega ele ajustado, 28,4%. Olhando, portanto, nessa perspectiva, você pode pensar, poxa, André, será que essa queda se justifica? Bem, olhando ainda mais para as margens da empresa, a margem líquida da empresa subiu, ainda que você pegue na ajustada, basicamente ficou aqui no mesmo patamar, 17,2% de margem líquida. Isso representa basicamente que de toda a receita que a empresa gera, 17% vira efetivamente lucro para a empresa. Lucro esse que, conforme a sua política de distribuição ou de remuneração aos acionistas, eles podem distribuir dividendos, bonificar, recomprar ações, podem fazer inúmeras coisas, tá? Seguindo aqui um pouco, né, eu acho que um pouco da apresentação vai mostrar de forma bastante comedida, né, o que a própria administração está esperando. Eu fui olhar aqui esses sobre a Mali Metal Leve, fui olhar um pouco aqui dos comentários da administração e olha só. Quando você vê, né, a questão de como que está ordenado, basicamente, a divisão das suas fontes operacionais, você vê aqui, ó, a distribuição de receitas. Basicamente, de 2022 para 2023, né, você não teve muitas alterações significativas, a não ser uma participação maior aqui no aftermarket, que basicamente é uma linha aqui de negócios dele bastante importante, tá? Qual que é o ponto? Você ter tido, basicamente, uma redução do internacional e um ganho no aftermarket, assim, com aumento de margem, não me parece que a princípio isso foi ruim. Mas o que acontece? Aqui para baixo nós temos um gráfico a respeito um pouco do cenário macroeconômico, até mesmo do que a própria Metal Leve espera. Olha só, esse gráfico é muito interessante, gente. Então, tomem bastante cautela para compreender isso daqui da melhor forma. Vou até aumentar para ficar um pouco mais nítido para a gente. Vamos lá. Quando nós estamos falando de um comparativo de vendas e de produção, aqui é importante. Por quê? Quando você pega veículos leves e pesados, de fato, você vai perceber que houve um aumento nos leves e uma redução nos pesados, ano contra ano. Lembre-se sempre que isso aqui é um comparativo. Agora, quando você vai para a produção,
aí de fato você consegue enxergar um pouco do que está acontecendo no nosso mercado automobilístico. Quando você vai para a produção do mercado brasileiro, Argentina, você pode perceber que os leves e pesados, o leve teve um pequeno aumento e os pesados tiveram uma queda de 37,5%. O que isso me trouxe à tona então? Essa reportagem aqui. O carro novo está mais caro em 2024, mas o preço do seminovo e usado caiu. Qual que é o ponto aqui, né? E aí você precisa se recordar um pouco do que aconteceu em 2023. Houve um determinado momento que o preço do carro usado, né? O carro usado, ele ficou a um preço, vamos dizer assim, bem próximo ao próprio carro novo. E aí o que acontece? Quando você enxerga que o próprio carro usado está valendo a mesma coisa que um carro novo, não faz muito sentido você comprar um usado. E é exatamente por isso, nas fábricas você tem uma maior demanda. Exatamente por isso que em 2023 nós tivemos resultados interessantes. Agora, com a projeção de que em 2024 os carros usados, né, vão ter essa queda e provavelmente os carros novos vão fazer isso daqui, pode acontecer, como alguns especialistas esperam, que haja uma melhora no retorno da própria metal leve. Agora, nós temos um outro cenário. Nesse mesmo gráfico que eu mostrei, basicamente os carros usados eles vão cair, mas a perspectiva é que os carros novos eles não façam isso aqui. Na verdade, o que os especialistas estão imaginando é que faça isso daqui. Fique uma demanda muito baixa para ambos. E aí qual que é o importante dessa compreensão? Se a MAHLE ela tem como função primordial a venda e a distribuição de peças ou motores inteiros ali a combustão e filtros automotivos, você concorda comigo que se a demanda está retraída, você não tem a necessidade de produzir novos carros e não produzindo novos carros, você consequentemente não demanda da metal leve? Isso é um ponto muito interessante de você considerar aqui, tá certo? E para que a gente dê uma finalizada, esse vídeo vai ser de uma certa maneira bastante curto, porque o que me parece é que houve um ruído de mercado que não se concretizou efetivamente e as pessoas já estão precificando uma catástrofe na empresa que de fato não me parece que vai acontecer. Vamos olhar aqui então para o fluxo de caixa desta empresa, tá bom? Então vamos lá, estamos falando basicamente, né, de um resultado antes dos impostos, né, o EBITDA aqui da empresa, na ordem aqui dos seus 899 milhões de reais, tá bom? Vamos ver, especialmente aqui na controladora, vai ser melhor, tá bom? Tem um pouquinho de resultado por equivalência patrimonial, tá bom? Que seria esse valor aqui em cima das depreciações, amortizações, tem um pouco também aqui que eles conseguem recolocar para dentro da empresa, porque não são efeitos caixa, mas eu não quero olhar especificamente aqui cada um dos indicadores, cada um dos itens. Eu quero olhar de forma congregada um pouco do fluxo de caixa livre e então enxergar o que aconteceu com a geração ou consumo de caixa desta empresa, tá bom? Basicamente, o que nós podemos fazer, né? Essa empresa, ela teve de caixa operacional 788, basicamente. Agora vamos olhar aqui para a gente fazer o fluxo de caixa livre um pouco da questão dos investimentos dessa empresa. Então vamos lá. Ó, adição de ativos imobilizados, tá bom? Um pouco aqui de intangível também. A gente pode pegar basicamente essa conta, ó. Dividendos recebidos aqui da controladora, isso daqui a gente vai tirar. Por quê? Como que a gente faz o fluxo de caixa livre basicamente? A gente pega o fluxo de caixa operacional e reduz o CAPEX ou OPEX, depende ali se a empresa ela não está fazendo investimentos. O OPEX ou OPEX, como você preferir chamar, significaria os custos e despesas que você tem para manutenção de equipamentos apenas para a empresa rodar. CAPEX já é para a empresa aumentar, para as máquinas melhorarem, é basicamente essa a ideia, tá bom? O que você pode entender, portanto? Deste caixa operacional de 788 milhões, se a gente extrair basicamente esse valor aqui, a gente encerraria de forma bem grotesca aqui com mais ou menos uns 700 milhões de fluxo de caixa livre, tá bom? Só que quando você vai para a questão dos financiamentos, você vê algumas questões que já começam a trazer algumas dúvidas. Então vamos lá. Ela pagou um juro sobre capital próprio muito alto, na ordem de 1,3 bilhões, aquele valor que nós sabíamos que a Vale iria distribuir, acaso ali os seus sócios conseguissem, numa emissão secundária de ações, conseguir sair da empresa e queimar praticamente todo o caixa que a empresa tinha. E aí o que acontece? Nesse meandro todo, a empresa acabou queimando o caixa na ordem aqui de 101 milhões de reais. Finalizou esse período todo ainda com um determinado caixa, com aproximadamente 177 milhões de reais. Só que o que acontece, né? Quando você tinha uma estrutura de caixa mais
conservadora, você não tinha, até então, alguns controladores dessa empresa saqueando a empresa. E eu vou explicar um pouco melhor isso para que a gente consiga compreender. Como que foi aquele dividendo basicamente extraordinário que a Leve soltou? Os seus controladores queriam sair da empresa. E aí o que aconteceu? Basicamente, eles disseram o seguinte: olha, para eu conseguir distribuir esses R$ 5, eu vou condicionar esse dividendo a uma emissão secundária de ações positiva, ou seja, significa que basicamente alguns controladores, algumas pessoas que tinham bastante ações, queriam se desfazer dessas ações a mercado. E eles podem fazer isso de duas formas, basicamente, ou vendendo diretamente ao mercado, ou chamando uma emissão secundária de ações. Para você entender um pouco da diferença, a emissão primária, você cria novas ações e você traz esse dinheiro para o caixa da empresa. A emissão secundária, você emite essas ações a mercado, só que esse dinheiro vai para o bolso do controlador. Basicamente essa é a grande diferença. E o que acontece? Ele condicionou esses dividendos ao sucesso da emissão, porque ele falou, olha, eu quero me desfazer da empresa, vou me desfazer aqui vendendo minhas ações. Só que eu não quero deixar todo o caixa que eu produzi, isso o controlador imaginando. Eu vou levar esse caixa comigo. Portanto, eu vou distribuir esse dividendo ao passo ali que eu vou ter as ações ainda. Depois que eu receber esses dividendos, então a emissão de ações ela efetivamente vai se concretizar, vai passar ali o período, e então eu vou conseguir me desfazer. Isso demonstrou uma questão de governança extremamente deletéria para a companhia. E, de fato, me parece que boa parte da reprecificação da empresa, toda essa queda aqui, adveio exatamente desse comportamento. Se nós puxarmos aqui até no gráfico, e aqui a gente já pode falar um pouco das recomendações, né? Estão recomendando venda num preço-alvo de 31, sendo que hoje nós estamos a R$ 33,90. Mas o que acontece? Aqui nesse gráfico você vai perceber que a empresa já passou aqui dos seus 45, 46 reais. Na verdade, me parece que beirou aqui para mais seus 50. E o que aconteceu para ela ter caído dos 33,90 ou cair tudo isso aqui? Basicamente, o que acontece, né? Você precisa entender como que a empresa ela é composta. Ela é composta por tudo que ela tem. E entre tudo aquilo que ela tem, você tem que compreender que o caixa da empresa compõe o patrimônio geral. Na medida que você retira aquele caixa, a empresa, consequentemente, vale menos. Para exemplificar um pouco melhor, é bem simples. Vamos supor que eu tenho uma padaria que vale ali seus 100 mil reais e no caixa da padaria tem, por exemplo, ali seus 50 mil reais. Quanto que vale para você comprar minha padaria? Com tudo fechado. Vale ali 150 mil reais, porque são 100 da padaria mais 50 do caixa. Se eu, como vendedor, na hora da transação, eu falo, olha, tem 100 aqui da padaria, 50 no caixa, mas na hora de vender, eu retiro aqueles 50 que estão no caixa e o cara me paga 150, opa, ele vai falar, tem coisa errada. Por quê? Porque eu só levei 100 para casa. Eu não levei aquele caixa. Então aquele caixa foi descontado de todo o valor da empresa. Exatamente por isso que nós tivemos essa queda muito brusca na cotação. Não só isso, os dividendos também fizeram, claro, não só aqueles extraordinários, mas os normais da empresa também fazem com que a empresa tenha essa queda em relação à sua cotação, mas isso de uma certa maneira é previsto pela forma que os dividendos são distribuídos e não pela forma obscura pela qual os controladores quiseram retirar dinheiro. Fato é que esses controladores já saíram. E outras empresas, talvez melhor intencionadas, estejam na companhia e consigam de fato trazer uma valorização. Olhando para o que a empresa me tem hoje, aqui de perspectivas, me parece que 2024 vai ser um ano um pouco difícil. E talvez já precificando tudo isso, o mercado bateu na cotação, fazendo cair ali seus 6%. Agora, você deve ficar com os analistas recomendando venda ou você deve comprar querendo, por exemplo, aumentar a sua participação nessa empresa? Aqui é uma decisão bastante pessoal. Eu, particularmente, ainda não tenho posição nessa empresa, mas de fato ela está no setor que tem margens razoáveis, especialmente ali falando de margens de 15, 16, 17%, e de uma certa maneira pagam dividendos recorrentemente. Melhor de tudo, elas não têm o governo por detrás, que algumas pessoas de fato não gostam desse tipo de ingerência na empresa. E claro, cabe a você fazer uma análise global da sua carteira para que você compreenda se essa ação ela merece ficar na sua carteira, vislumbrando, por exemplo, um futuro interessante, ou se não é o caso disso acontecer. E claro, se você tem metal leve, deixa aqui nos comentários, vou gostar muito de saber. E aqui também vou deixar a nossa área de membros e outros 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!